Louvado seja Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, o Senhor que é dono e criador de todas as coisas. Bendito seja o seu santo nome. Nós vamos orar a Deus, estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus tem nos dado a sua bênção, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e nos dá a graça de estarmos mais uma vez aqui para a glória do seu nome. Então nós louvamos ao bondoso Deus por sua bondade e convocamos todo o povo de Deus, todos os nossos irmãos, para nós juntos louvarmos ao Senhor e bendizermos o seu santíssimo nome. Então vamos louvar a Deus, vamos orar ao Senhor e após a oração nós estaremos cantando o hino de louvor para a glória do Senhor. Antes de cantarmos o hino, que é o hino de número 366 do cantor cristão, nós vamos estar lendo um texto bíblico no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amado e bendito Deus, toda honra, Senhor, toda glória são dadas a Ti nesse momento. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor, por Tua bondade. Te adoramos, Senhor, por Tua misericórdia e graça. Te adoramos por Teu favor. E rogamos-te, ó Senhor, em nome de Jesus, perdão, a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, sobre as nossas vidas, para que, ó Deus, nós possamos, diante de Ti, em oração e em adoração, ó Deus, nos colocar nessa noite, darmos a Ti, ó Deus, algo que seja agradável e recebermos, Senhor, a Tua graça, recebermos, Senhor, da Tua bondade, além daquilo que nós já temos recebido, e não é por merecimento, mas é por pura graça do Senhor. Bendito Deus, nós Te louvamos e Te pedimos a bênção sobre todos aqueles que cultuarão conosco nessa noite, sobre todas as famílias, sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo, Senhor. Que haja saúde, que haja favor do Senhor e bênçãos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus com o hino de número 366, mas eu quero antes ler um texto bíblico com aqueles que nos acompanham neste culto hoje à noite. Joel capítulo 2 e versículos 12, a partir do versículo 12. Joel capítulo 2 e a partir do versículo 12. Nos diz a bendita palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor,
e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, do bendito Deus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 366 do nosso cantor cristão. Firmeza, em nada ponho a minha fé. Louvado seja Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção. No céu estão a minha fé e o meu amor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Nós glorificamos ao bendito Deus, ao Deus maravilhoso, que tem nos dado a sua bênção, a sua graça. Vamos louvar a Ele ainda com o hino de número 398. Se paz amas doce me deres gozar, se dor amas forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações. Por certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, o mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Sou feliz com Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós louvamos ao Senhor com esses dois cânticos e também havíamos lido o texto bíblico no livro do profeta Joel, no seu capítulo 2. Nós louvamos ao bondoso Deus que com graça e favor tem cuidado de nós. Estivemos orando e estamos orando em nome de Jesus pelos nossos amados irmãos. Nós não podemos nos reunir na igreja, no templo, estamos com esse isolamento, né, esse knockdown, e é claro que o knockdown é em vários lugares, é claro, e a gente não deixa de enxergar, porque é uma realidade. Existe o fechamento de lojas ou de algumas coisas que dizem não ser serviço essencial. E quanto, às vezes, algumas coisas são serviço essencial, podem morrer. Não há um knockdown, não há uma fiscalização. Por exemplo, os transportes, né, os coletivos aí, eles estão lotados, as pessoas não se cuidam, não respeitam, não usam máscara. É claro que existe uma grande quantidade de pessoas que usam, mas existe um grupo de pessoas que não usam. E para completar, como ao knockdown, então ao fechamento de algumas coisas, algumas repartições, algumas casas, alguns comércios. Então, o que é que as empresas de coletivos fazem? Elas reduzem a quantidade de horários de ônibus ou de coletivos e
o que vai dar nisso uma quantidade menor de transporte, então a aglomeração vai ser maior de pessoas que precisam serem transportadas, que precisam viajar, porque na verdade não está tudo parado realmente. Mas então aquilo que não é serviço essencial tem que parar. Aí a igreja se enquadrou nessa área e há uma luta de políticos, há uma luta de servos de Deus, também pastores, ministérios, conselhos, e estão indo à luta para que realmente os trabalhos, as atividades de culto em igreja sejam reconhecidos por lei como atividade essencial. Orem por isso, irmãos, orem, porque nós teremos daqui para frente um investimento muito grande. Se já houve no passado, vai continuar havendo investimento para que, ou investidas para que a igreja do Senhor, para que o cristianismo cesse, para que a tendência para que o mundo seja, digamos assim, desgovernado, ou seja, para que haja uma desordem na questão de valores, assim, nós queremos dizer, os valores morais, os valores da família sejam tirados do devido lugar onde eles sempre estiveram e onde eles devem sempre estar. Até porque a família é uma instituição de Deus e nós louvamos a Deus pela família. Eu estou aqui por causa da família. Eu não estou aqui por causa da ideologia de gênero, eu estou aqui por causa da família. É por causa disso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus. E nós vamos hoje, irmãos, meditar num texto maravilhoso. Eu já vou antecipar para os irmãos, mesmo que eu não o leia agora, mas nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Naquele texto onde Jesus fala da oração do publicano e do pecador. Nós vamos estar meditando nesse texto hoje. É claro que o tempo que nós temos aqui, o tempo que nós fazemos essa live, é pouco. Não querem dizer que a gente tenha condições, sejamos capazes de pegar um texto bíblico e abranger tudo aquilo que ele realmente tem a transmitir para nós, mas pelo menos para a gente poder buscar e nos alimentar o máximo possível de cada texto desse bíblico. Então o tempo é muito pouco, realmente, é pouquíssimo esse tempo, mas nós vamos pedir a Deus para que Ele nos dê graça, para que a gente seja abençoado pela palavra do Senhor, que nós estaremos meditando hoje à noite. Eu louvo a Deus por algumas pessoas, irmãos, que estão acompanhando-nos nessa live. Que Deus abençoe a sua vida. Tem gente aqui da igreja, aqui em Escada, mas tem gente de outra cidade, tem gente da minha terra, da cidade de onde moram meus pais, de Amaragi. Eu quero deixar aqui o meu abraço a essas pessoas que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, né? Além da nossa família que também nos acompanham, além de irmãos que nos acompanham em outras cidades, no Cabo também, em outros lugares. Mas tem gente aqui que de repente acompanha e a gente, é claro que não vai lembrar de mim. A minha infância, tive a oportunidade de em alguns momentos ter estudado ou ser dirigido em colégio por essa pessoa. Que Deus abençoe Denise Moraes. Eu fico feliz de ver pessoas que eu tive na minha infância, a oportunidade de conhecê-los lá no colégio Antônio Alves de Araújo. Que Deus abençoe a família, né, de todos, em nome de Jesus. Bem, nós vamos estar orando. Hoje, esse final de semana, nós tivemos algumas notícias daquelas que nós podemos dizer assim, que doem, notícias tristes, pessoas que partiram, gente querida,
e gente que a gente conhece, que é próximo, que a gente conhece a família. Então, nossas condolências, nossos sentimentos à família, às famílias enlutadas, não é? Temos uma jovem que perdeu a sua vida essa semana em um acidente de trânsito, uma jovem lá de Amaragi. Que Deus dê força à família, que Deus dê força aos pais, ao esposo Sandro, eu conheço. Que Deus abençoe, que Deus lhe ajude, meu irmão, e que Deus ajude toda a família, não é? Que Deus dê graça nesses momentos tão difíceis. A família de Lázaro, o pregador, cantor, né? Que Deus consola a família também. E outras pessoas aqui em nossa cidade também que estão enlutadas. Que Deus ajude, que Deus dê forças. Bem, nós vamos fazer um momento de oração. Nós queremos fazer aquela oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical, como nós conhecemos a oração do Pai Nosso. E que Deus nos ajude. Nós já estudamos outro dia aqui na igreja, em um culto, sobre a oração do Pai Nosso, os ensinamentos que nós temos nessa palavra do Senhor. Coisa maravilhosa. E que bom que a oração do Pai Nosso, ela nos ensina que nós temos um Pai e que nós devemos e podemos orar a Ele. Podemos confiar no seu poder, na sua grandeza. É um Deus maravilhoso. Então, disse Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus. Irmã Sueli, a paz do Senhor Jesus, ela diz que está com saudades. Nós também estamos com saudade de nossa irmã, estamos com saudade do culto na igreja, dos nossos irmãos, por nós estarmos juntos, mas nós cremos que vamos estar juntos sim, em breve, em nome do Senhor Jesus. O caminho é a oração. Continuemos orando a Deus e crendo no seu poder. Amém? Vamos louvar o Senhor. Nós vamos louvar a Deus. Depois nós estaremos refletindo no texto bíblico, no texto da palavra do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Alessandro. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vou deixar para a meditação dos irmãos em Salmos 32, o 8, que diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre minhas vistas te darei consolo. Vou louvar o hino do cantor cristão, número 7. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor.
Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Agradeço a oportunidade. Graças a paz. Vamos. Vamos louvar o Senhor, amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
seu santuário, majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
Amém. Talvez a razão de tudo isso estar acontecendo, não sei, mas tudo isso nos mostra que devemos estar cada vez mais perto de Deus, buscando mais a sua face, orando, buscando a sua palavra, estudando sua palavra. E talvez esse seja, talvez, não sei, é o grande propósito da pandemia, não sei. E é isso. Que estejamos cada dia mais e mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Buscando cada dia mais. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o soberano Deus que na sua graça tem nos abençoado, tem nos dado motivos para servi-lo, para adorá-lo, para bendizer o seu santíssimo nome. Nós vamos fazer mais uma oração. Após essa oração, nós vamos louvar ao Senhor. Após esse louvor, nós estaremos meditando na palavra. Amém? Queremos orar a Deus e apresentar a nossa família, apresentarmos os nossos amados, os nossos entes queridos que estão sofrendo, que estão enfermos. Nós temos orado e vamos continuar orando por eles em nome de Jesus, pedindo a graça do Senhor para que o Senhor venha lhes dar saúde num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Oremos ao Senhor. Amado Deus e bendito Pai, nós te adoramos, Senhor, mais uma vez, por tudo que és e tens feito. Te adoramos, ó Deus, pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, pela vida das famílias, Senhor. E te rogamos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, sobre todos. Oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor. E nós oramos por aqueles que estão internados, hospitalizados, ou mesmo aqueles que estão em casa. Oramos pela vida de Márcia, meu Pai. Oramos pela vida da irmã Marluce, da irmã Josefa, da irmã Marlene. Oramos sim, meu Pai. Rogamos a tua bênção sobre eles. Oro pela vida dos meus pais e minha mãe, Senhor, que vem sofrendo com dores ultimamente. Que o Senhor, ó Deus, lhe dê graça, lhe dê saúde em nome do Senhor Jesus. E a tantos, ó Deus, quantos oram conosco nesse momento e oram por sua família, nós te pedimos, ó Deus, estenda tuas mãos de graça e favor e abençoa cada um, abençoa todos, lhes dê saúde, Pai. Senhor, aqueles que nesses dias, como consequência, Pai, de todos esses problemas que essa pandemia tem trazido, aqueles que estão desempregados, ó Deus, que o Senhor supra suas necessidades em nome de Jesus. Oramos mais uma vez, ó Deus, pelas empresas, oramos pelos trabalhadores, pelos empresários, para que eles possam manter, ó Deus, seus negócios e pelos empregados, para que eles mantenham-se trabalhando. Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Te pedimos tudo isso, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Então vamos louvar o Senhor e após esse louvor nós estaremos meditando o texto bíblico. A paz do Senhor. Vamos continuar orando, né, pelos enfermos, como já foi falado, né, para que o Senhor, né, faça a sua vontade na vida de cada um. Uhum. Uma mulher que há tantos anos sofria, um certo dia de longe comprou
que sua dor não mais existiria se tão somente tocassem Jesus. Bem mais que o mero desejo de ir, ela correu em meio à multidão, tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Oh, aleluia! Bem semelhante à mulher que sofria por esse mundo, há sempre alguém que sua dor não mais existiria se em Jesus tocasse também. Mas é preciso, além de querer, também ter fé que o milagre haverá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Amém. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando e que você, né, que está precisando, né, tocar em Cristo, né, pois só Ele pode, né, nos sarar, só Ele pode nos curar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Precisamos urgentemente tocar em Cristo Jesus. Ah, irmãos, nós vamos meditar no texto bíblico e eu creio que nós teremos uma palavra de Deus maravilhosa no nosso coração hoje à noite. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Irmãos, o texto está em Lucas, capítulo 18, e a partir do versículo 9. Lucas, capítulo 18, e a partir do versículo 9.
Louvado seja Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros pecadores, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que esses homens, ou melhor, que este homem e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, nós não vamos falar aqui do que se exalta, nem do que se humilha. Nós queremos falar daquilo que Jesus nos ensina nesse momento de oração. Principalmente nós que estamos precisando e estamos a orar nesses dias. Precisamos e estamos orando. E vamos continuar orando ao Senhor. Pois bem, o texto bíblico que nós lemos, Jesus trata de um momento de oração, onde 2 homens, eles subiram ao templo e subiram para orar. É claro que há um momento que a oração, nem oração é. Por isso que Jesus diz que um foi aceito ou aprovado diante do Senhor, ou justificado diante de Deus, enquanto que o outro não. Então vamos pensar um pouco sobre a oração desse homem, do que foi justificado. O que esse texto nos ensina? Primeiro, a primeira coisa que nós observamos é que esse texto, nele, apesar de ser apesar de nos indicar, nos mostrar uma oração tão curta por parte do publicano, mas quantas coisas boas estão encerradas nesta petição tão curta desse homem. Aqui está Deus, está a misericórdia, pecado, reconciliação e perdão. É claro que um coração contrito, ele se move aqui em meio às coisas que o subjugam, mas ele fala com consistência. Observa-se que o fariseu diz que não é pecador. É o que ele diz. Ele diz a Deus que ele agradece até. Eu te agradeço, porque
não sou pecador como os outros homens. E ele aí sai citando os pecados desses homens, ladrões, corruptos, adúlteros. E depois ele diz, e nem mesmo como este publicano. E aí ele vai dizer as práticas dele, jejua 2 vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto ganha. Aí há o publicano pecador, que lá mesmo nessa época o publicano era o quê? Um cobrador de impostos. E que entre os judeus ele era mal visto. Ele era tido como um pecador realmente. Só que esse publicano, ele não é visto como pecador apenas pelos outros. Ele se reconhece pecador. Essa Bíblia, nessa versão que eu acabei de ler, quando ele diz, tem misericórdia de mim que sou pecador. A versão corrigida, eu acredito que diz, tem misericórdia de mim, pecador. Mas diz que realmente a linguagem, o termo que esse homem usou, quando fez essa oração, quando Jesus descreve esse homem orando, o termo lá é esse mesmo, tem misericórdia de mim, o pecador. Ele mesmo se intitula, ele mesmo se vê como o pecador. Ele mesmo olha para si e vê em sua vida o pecado. E essa expressão, o pecador, não é um pecador que ele quer dizer. Ele está se colocando diante de Jesus como aquela expressão de Paulo, o principal dos pecadores. Esse homem está dizendo para Jesus que ele é o pior pecador. É essa a sua atitude em oração. Então, e ele lida com as coisas mais significativas do mundo. Ele pede por sua vida, ele pede por sua alma. Ele não brinca com a oração, ele vai onde ele pode encontrar as coisas mais necessárias, mais vitais para o seu interesse eterno, a sua vida, a sua alma. Ele não está brincando de oração. Ele pede com toda a sinceridade. E a sua súplica, observe como Jesus ele trata dessa oração. A sua súplica, ela chega velozmente a Deus. E assim como ela chega velozmente ao céu, de modo igualmente rápido, ele obteve sucesso junto a Deus. Ele foi agraciado junto a Deus. A misericórdia logo lhe proporcionou completa justificativa ou justificação. Então nós temos aqui o perfil de um homem que se chama o pecador. Não é aquela história do bom ladrão que alguns chamam lá na cruz. Não. Nós temos aqui realmente o perfil de um homem pecador. E que mesmo assim ele chega a servir de exemplo para os santos do Senhor, para os eleitos, para os servos de Deus. Algumas lições que a gente pode tirar aqui nessa oração. Nós aprendemos com esse ensinamento de Jesus nessa parábola do publicano, pecador, e do fariseu em oração. A primeira coisa que nós aprendemos é que a condição de pecador, a condição pecaminosa nossa, não é motivo para desespero.
o fato dele entender que era o pecador, o fato dele entender que ele era o cabeça do pecado, o cabeça entre os pecadores, ou o principal entre os pecadores, não faz entender que ele está amaldiçoado. Não. Mesmo sendo o pecador, a expressão bíblica que nós temos é que salvação, perdão, é para pecador. Jesus morreu e Jesus veio para salvar o mais vil pecador, diz a sua palavra. Quando nós, por exemplo, encontramos Pedro no livro de Atos, no capítulo 3, ele diz: arrependa-se. Arrependam-se dos seus pecados. Se nós lermos, por exemplo, o livro do profeta Isaías, nós vamos ver uma declaração maravilhosa no livro do profeta Isaías. Eu quero ler para que você possa entender quanto o pecador tem diante de Deus encontrado graça, misericórdia, favor. No capítulo 55 do livro do profeta Isaías, e o versículo 7, ele diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Que Deus maravilhoso. Que Deus glorioso. Você pecou. Você tem pecado contra Deus. E o seu pecado pode ser o mais gravíssimo, o mais horrível. E que bom se você perceber, se você compreender como o publicano, o seu pecado. Que você realmente pecou. Se cair a ficha, nós somos pecadores. Olhamos para o Senhor e podemos crer que Ele é Salvador. Ele é aquele que tem poder para perdoar os nossos pecados. Então, a condição de pecado, a condição pecaminosa, não é motivo para desespero. Nós podemos nos dobrar, nos curvar diante de Deus e buscar a sua misericórdia. Como aquele homem, ainda que não tenhamos condição de olhar para o céu, mesmo de cabeça baixa, colocar-se diante do Senhor e dizer, batendo no peito: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Uma segunda coisa que nós queremos entender nesse texto, ou nesse ensinamento de Jesus, é que não é o sentido que se tem do pecado que nos dá direito à misericórdia. Não é pelo fato que eu reconheço o pecado, que eu sei que é pecado, que eu alcanço misericórdia. A misericórdia, ela está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Que maravilha! Não é porque eu sei do meu pecado que eu alcanço misericórdia. Eu alcanço misericórdia porque há um Salvador. Há um bendito Salvador.
Se o publicano da parábola, digamos que ele fosse um fariseu apenas vestido diferente, o que ele iria dizer lá era: eu entendo que eu sou pecador diferente desse outro. Era apenas isso. Isso não mudaria nada. A oração dele não seria recebida, não seria aceita pelo Senhor. Ele não seria justificado. Se ele apenas reconhecesse que era pecador, se ele apenas entendesse, se ele apenas tivesse a consciência ou o sentido do pecado, apenas ele entendesse que era pecado que ele havia cometido, isso não mudaria nada. Porque não tem como tratar a doença, ou melhor, a cura da doença não está na doença. A cura está nas mãos do médico. A cura para o pecado está em Jesus. A misericórdia vem do Senhor. Aquele homem vai ao Senhor. Ele vai ao Senhor. E observe o seguinte: nós temos um terceiro motivo, uma terceira coisa a aprender, uma terceira lição com esse texto. É que quando há sinceridade, quando há verdade, a consciência do pecado nos guia a agir corretamente. Ele não vai para apresentar os erros nem os pecados de ninguém. Ele vai e apresenta-se diante de Deus. O fariseu se coloca de pé lá na frente. Se você observar esse publicano, ele ficou à distância. Ele não se aproximou. Entre ele e Deus, entre ele e aquele que tem misericórdia sobre ele, há o Cordeiro de Deus. Esse homem ficou à distância, ele não vai adiante, ele não vai lá para frente, ele fica lá distante. Ele ficou à distância para que houvesse espaço entre ele e o Deus glorioso, para que ele fosse, e as suas orações, a sua súplica fosse por graça, por causa do sacrifício do Senhor Jesus, conduzidas a Deus e recebidas pelo Pai, para que ele fosse justificado. Quando o homem aprende com o Espírito Santo que é um pecador, então ele tem uma nova motivação. Ele passa a fazer as coisas certas, do jeito certo. Há muitas pessoas que aprenderam, lendo esse texto, a copiá-lo, a imitá-lo. Isso não serve de nada, apenas agrava ainda mais o estado do pecador. É como se o homem pensasse assim: eu vou pecar, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Ele vai fazer tudo o que é errado, mas depois, no final, ele vai dizer: Senhor, sê propício a mim, pecador. E se assim o fizer, ele não sairá dali justificado. Isso não muda em nada o seu estado
de queda, o seu estado pecaminoso, em nada muda a sua situação, a sua condição. Somente se houver uma motivação correta. Então, o homem, ele é motivado pela fé. Ele vai a Cristo por fé. É a fé que deve conduzi-lo ao Senhor. Não é apenas o saber que é pecador, mas é pela fé que nós somos recebidos diante do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez nós estejamos precisando muito, mas muito mesmo, aprender com esse publicano a nos colocar diante de Deus, a nos colocar na presença do Senhor e com motivações corretas, nos apresentar diante do Senhor com fé realmente, pela fé, para que a distância que nós estivermos do Senhor, sejamos levados à presença do Pai pelo sacrifício bendito do seu Salvador, do nosso Salvador, o seu Filho bendito, Jesus Cristo. Amados, o que Jesus nos ensina com esse texto é maravilhoso. Ainda aprendemos aqui que a confissão sincera do pecado é o caminho para que haja paz. Ele se coloca diante do Senhor, ele ora ao Senhor e ele diz que é pecador. E ele diz: tem misericórdia de mim, pecador. O que Jesus diz é que o resultado final, este homem e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Nós podemos orar nessa noite, como já o fizemos. Mas pode ser que a oração não seja oração. Como eu falei, muitos copiaram essa oração e praticam o pecado, vivem de forma perversa, acreditando que no final vão dizer: sê propício a mim, pecador, ou tem misericórdia de mim, pecador. E de nada vai adiantar quando eles assim fizerem. Não é o simples fato de declarar essa oração que muda o estado. Era o homem que estava ali. Esse homem, ele não tinha o hábito de estar no templo como fariseu. Ele não tinha o hábito, talvez ele não tinha as instruções, ele não seguia os rituais. Tanto é que o seu posicionamento, ele ficou à distância. Ele fica de longe. Não é a oração ensinada, não é a oração que de alguma forma como uma máquina nós somos incentivados a fazer. Agora vai ficar de joelho, então todo mundo se ajoelha, mesmo quem não queria, apenas porque a congregação, apenas porque alguém disse que nós vamos nos colocar de joelhos. Vamos orar. Fecha os olhos.
E todo mundo vai orar e fecha os olhos, e nem todo mundo ora. Mas todo mundo fecha os olhos. Todo mundo segue o ritual. Isso não fará diferença nenhuma. Porque Deus conhece os corações. Deus conhece a sinceridade do coração. Então, que nós aprendamos com o Espírito Santo. Aprender que, como pecadores, se nós colocarmos diante do Senhor por fé, nós vamos ter uma motivação para vivermos uma nova vida, para vivermos de forma diferente, de forma que Deus seja glorificado, de forma que Deus seja bendito e que nós sejamos justificados diante do Senhor. Que a nossa oração não seja apenas repetições. Que a nossa oração não seja apenas seguir o ritual. Que a nossa oração não seja coordenada por alguém, mas que seja motivada por fé. Por fé sincera e no Deus verdadeiro. E aí, quando nos aproximarmos dele em oração, não vamos apenas pensar no nosso estado de pecado, mas vamos atribuir glória a ele. Porque é ele que, ainda que os nossos pecados sejam sujos, como carmesim, ou como escarlate, eles se tornarão brancos, como a branca lã, ou alvos como a neve. Isso só é possível por causa do Senhor. E é por causa do Senhor que nós estamos aqui meditando nesse texto bíblico hoje à noite. Que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Para que pecadores que somos, possamos nos colocar diante do Senhor em atitude sincera de oração. E possamos declarar como publicano: tem misericórdia de mim, Senhor. Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. E não nos enganemos, que a simples atitude, ou melhor, o simples fato de falar, de pronunciar essas palavras, não vai mudar em nada o nosso quadro, o nosso estado espiritual diante de Deus. Somente uma atitude sincera, somente uma atitude de fé vai fazer com que todas as demais motivações na nossa vida sejam diferentes. Para que realmente a nossa vida seja transformada. Para que haja mudança realmente, de fato, de verdade na nossa vida. Tem que haver sinceridade no coração do pecador. Se alguém perguntasse a mim hoje à noite para quem eu preguei, preguei para a igreja, preguei para santos ou para pecador? Eu posso dizer o seguinte: nessa noite foi um pecador, ou pecador,
falando para pecadores que há um Salvador. E nós não precisamos ficar desesperados por ser pecadores. Podemos confiar na misericórdia do Senhor e, sinceramente, por fé, nos aproximar dele, rogando a sua misericórdia sobre a nossa vida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Continue orando a Deus. Oremos pelos nossos governantes, oremos pelos projetos aí, as organizações de lideranças aí indo ao governo, para que nós tenhamos mudança nesses decretos. Orem a Deus, para que a gente tenha liberdade de cultuar ao Senhor em nome de Jesus. Hoje. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, que nós continuemos louvando a Deus, adorando ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Outro dia a gente canta quando a voz estiver melhor. Hoje a gente não está com com fôlego, não. Deus abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos. Mas vamos cantar o refrão? Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Bendito Deus, no nome precioso de Jesus, o teu amado Filho. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de oração, esse momento de consagração, esse momento de devoção, esse momento de louvor, esse momento de súplica, esse momento de meditação e de aprendizado da tua palavra. Bendito Deus, nós te louvamos por este momento, Pai. Te louvamos por tua bondade, te louvamos, ó Deus, pela vida de todos que acompanharam, que participaram conosco nessa noite. Ó Deus, como tu és bom, Pai. Senhor, que o Senhor seja com a família de cada um, ó Deus. Com a família da irmã Adriana, da irmã Girleide, da irmã Sueli, da irmã Andréia, Luzenita, de sua família, todos eles. Com a família de Ione, com a família da irmã Joelma também, com a família de Adeilson, toda a família da nossa irmã Nininha, com a família de Júlia, Sueli, com Raíssa, Davi, a missionária Silvia, Letícia. Deus abençoe essa pregadora da palavra do Senhor. Saudade de ouvir a pregação tão edificante que Deus, o Senhor, na sua graça, tem dado a essa sábia mulher. Deus abençoa Cícero, Senhor.
Abençoa Genilson, meu Pai, Eliude, a irmã Marlene, a irmã Beta. Abençoa, Senhor, Helder, Igor, Adriana, minha irmã, toda a minha família, a Luiz Henrique, Senhor, a Amara. Ó Deus bendito, derrama da tua graça sobre essas pessoas. A dona Denise, que também acompanhou-nos em um certo momento. Que o Senhor abençoe a família de cada um, meu Pai. Que saúde, Senhor, seja derramada nos lares de cada um. Que eu oro, ó Deus, para que não lhes falte o necessário. E o necessário, Senhor, já seria suficiente para cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus. Tu és muito bom. Tu és muito bom para comigo. Eu não mereço, mas eu te dou louvor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha casa, pela minha família. Te agradeço, Senhor, por tua misericórdia sobre mim. Em nome de Jesus, ó Deus, que os nossos governantes sejam mais flexíveis, que nós possamos ter a liberdade de voltar aos nossos cultos na igreja, Pai. A nossa comunhão, a nossa reunião. Bendito Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, meu Senhor, por tudo, ó Deus. Sim, meu Pai, te agradecemos por tudo. Eu te agradeço pela a vida, os anos de vida que deste da minha avó, Senhor, que completou 90 anos. Deus, continua lhe abençoando e lhe dando saúde, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e rogo a tua bênção sobre todos, sobre a vida de Binho, sua família, Pai. Em nome de Jesus, o amor maior. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.